Bom dia, meninos. Vamos fazer a correção dos exercícios de recuperação e revisão para avaliação da recuperação, tá? Muito parecido com os que a gente já fez, tanto é que teve aluno que me perguntou, professora, a senhora não equivocou e mandou os mesmos? Eu falei, não, é muito parecido, alguns são iguais, mas tem algumas coisas que tá diferente, tá? É porque a esperança diz que a esperança é a última que morre, né? Dizem também que água mole e pedra dura tanto bate até que fura, ou que a água seque, né? E eu tô com medo dessa água secar, tá, gente? Porque a participação tá muito pouca. Tem aluno que responde chamada todos os dias, mas não se dá o trabalho de apertar um link para fazer uma prova online, que não precisa copiar nada, né? Atividade não manda nenhuma, né? Cuidado, viu? Cuidado que as nossas ações geram reações, tá bom? Cuidado com o que você planta, você vai colher, tá bom? Então, meninos, vamos corrigir essas atividades. Eu estou corrigindo e fazendo vídeo gravando essa correção para aqueles alunos que não podem, que dizem que a internet não é suficiente para entrar nas aulas no Meet, né? Que é onde a gente vai fazer a correção, né? Porque o que acontece? Chega na hora da prova ou na hora de resolver algum exercício, o aluno não sabe. Claro, com toda razão. Ele não pegou nenhuma explicação, né? Ele não participou das aulas pelo Meet, né? Que é onde a gente pode explicar, esclarecer alguma dúvida, né? Então, eu vou fazer o vídeo e peço, né, para que vocês olhem, que vocês assistam, tá bom? Então, meninos, o primeiro exercício nos deu uma matriz que a gente chamou de matriz B, né? Sobre essa matriz, o exercício nos perguntou algumas coisas. A primeira coisa que nos perguntou foi sobre a ordem. Qual que é a ordem dessa matriz B? O que é a ordem na matriz? Ordem representa o tamanho. E como é que a gente mede uma matriz? É a quantidade de linha que ela tem de linhas pelo número de colunas. Então, vamos contar. Quantas linhas ela tem? Ela tem a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5. Então, ela tem 5 linhas por quantas colunas? Linha na horizontal, coluna na vertical. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tem 5 linhas por 7 colunas. Então, quer dizer o quê? Que é uma matriz de ordem 5 por 7. Por quê? Porque ela tem 5 linhas com 7 colunas. Aí perguntou, qual elemento ocupa a posição? Esse B aqui era para ser minúsculo, tá, gente? Escapuliu na hora de digitar, mas é minúsculo, tá bom? Qual que é o elemento que está na posição B51? O que está perguntando? Quem está no encontro da quinta linha com a primeira coluna? Então, vamos localizar a linha 5. A linha 5 é essa. A coluna 1 é essa. Então, qual que é o número? Menos 5. Então, o elemento é menos 5. Quem está no encontro da quarta linha com a quarta coluna? Então, ó, a quarta linha está aqui. E a quarta coluna está aqui. Então, qual que é o número? 6. Então, o B44 é 6. Quem está na posição B25? Quem está no encontro da linha 2 com a coluna 5? Então, vamos olhar aqui, ó. Linha 2 está aqui. Coluna 5 é essa daqui. Então, é o número 1. Então, o B25 é 1. Quem que é o B17? Quem está na posição 17? Quem está no encontro da linha 1 com a coluna 7? Então, ó, linha 1 é essa, coluna 7 é a última, é o 0. Na letra F, já pediu para a gente fazer o quê? Qual que é o resultado da soma dos elementos que está na terceira linha com a quarta coluna, mais o da quinta linha com a terceira coluna? Então, vamos localizar. Terceira linha e quarta coluna. Terceira linha, tá aqui. Quarta coluna tá aqui, é o 1. Então, ó, o B34 é 1. B53, quem está na quinta linha com a terceira coluna? É o menos 3. Então, como é que vai ficar? 1 mais com menos, menos 1 menos 3. Eu tenho R$1 e estou devendo 3, então ficou faltando 2, né? Já o número 2 pediu para escrever os elementos da diagonal principal e secundária da matriz. Toda a matriz quadrada, só a matriz quadrada, possui duas retas chamadas diagonais, sendo que uma delas é a principal e a outra é a secundária. Então, olha aqui, se eu lembrar dos números, o 0 separa.
o lado positivo do lado negativo. Para frente eu tenho positivo, para trás eu tenho negativo. Então, quer dizer o quê? Que uma reta diagonal que vem em direção ao mais é a principal. A reta diagonal que vem em direção ao menos é a secundária. Então, no caso aqui, o que é essa matriz aqui? Ela é quadrada? Ela é quadrada porque ela tem, ó, 1, 2, 3, 4. Ela tem 4 linhas por 1, 2, 3, 4 colunas. Então, ela é quadrada porque a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então, ela possui as duas retas diagonais. Sendo que a diagonal principal é essa de vermelho, ó. Ela veio para o lado positivo, ela é a principal. E a secundária, qual que é a secundária? Vai vir para o lado negativo. Então, quais são os elementos da diagonal principal? Menos 4, 3, 2 e 2. É a reta de vermelho. Qual que é a diagonal secundária? É a que saiu do final e veio para o lado negativo. Quais são os números? 0, 3, 5 e 0. É a retinha roxa. Foi para o lado negativo. A vermelha foi para o lado positivo, né? Aí, número 3. Qual das matrizes abaixo representa uma matriz coluna? O que é a matriz coluna? É a matriz que possui uma única coluna. E a gente já aprendeu que tudo que se refere à matriz tem essa ordem, linha por coluna, sempre. Primeiro a linha, depois a coluna. Então, a matriz coluna é a matriz que aqui eu sempre vou ter o número 1. Aqui eu posso ter qualquer número, né? Então, no caso aqui dessas ordens genéricas de matriz, qual que é a que eu tenho que a coluna é 1? Aqui eu tenho linha 1, aqui eu tenho coluna 1. Então, qual que é a resposta? Letra C, né? A número 4, qual das matrizes abaixo representa uma matriz linha? Agora aqui é o contrário, ó, linha por coluna. Então, a matriz linha é a matriz que possui uma única... Opa, aqui eu fiz errado, ó, aqui é coluna. E aqui é linha, né? Coluna 1 e aqui linha 1. Então, quer dizer o quê? Que eu sempre vou ter uma linha por tantas colunas. Então, qual das matrizes aqui a gente tem que a linha é 1? Aqui eu tenho quadrada, 3 por 3, uma linha e 3 colunas, 4 linhas e uma coluna, 2 linhas e 3 colunas. Então, a única que eu tenho uma coluna é essa, né? Então, é a letra B. Vamos para a próxima. O número 5 pediu para a gente determinar x e y na matriz, sabendo que ela é uma matriz simétrica. O que é a matriz simétrica? É a matriz onde ela é igual à sua transposta. O que é a matriz transposta? É a matriz onde a linha vai virar coluna. Então, um jeito era eu fazer a transposta dessa e igualar as posições, né? Um jeito muito mais fácil é a gente usar a diagonal principal como um espelho. Nesse caso aqui, quem que é a diagonal principal? Lembrando que a diagonal principal vai em direção ao lado positivo. Então, a diagonal principal aqui vão ser esses números aqui, ó. Essa é a diagonal principal, né? Então, ó, essa daqui é a diagonal principal, ela veio para o lado positivo. E essa diagonal, ela vai servir de espelho. O elemento que está de cá é igual ao de cá. Então, ó, 4x menos 2 é igual a 18, 3y menos 2 é igual a 10 e 4 é igual a 4. Então, no caso aqui, quem que vai ser x? Vai ser 4x menos 2, que vai ser igual a 18. Então, ó, 4x é igual a 18 mais 2. 18 mais 2, 20. O 4 está multiplicando, passou dividindo. 20 dividido por 4, 5. Então, ó, 4 vezes 5, 20. 20 menos 2, 18, né? Agora, o y. 3y menos 2 é igual a 10.
né? Ó, esse é igual a esse, né? O 1 é o meio, né, da diagonal principal. 3y vai ser igual a 10, tá subtraindo, veio para cá, somando. 10 mais 2, 12. O 3 está multiplicando, passou, dividindo. 12 dividido por 3, 4. Então, aqui a gente tem o quê? Que x é igual a 5 e o y é igual a 4. Número 6. Considere a matriz e escreva. Na letra A, sua transposta. O que é a matriz transposta? É a matriz onde linha vira coluna. Quem está na horizontal vai ficar na vertical. Então, ó, linha 1 vai virar coluna 1, 0, 6 e menos 2. Então, essa aqui é a B transposta. Eu diferencio ela da matriz pelo expoente T. Então, ó, linha virou coluna. Segunda linha vai ser a segunda coluna. Aqui está a matriz transposta. Matriz oposta. O que é a matriz oposta? É a matriz onde eu vou trocar os sinais. Quais são os sinais? Mais por menos, ou o contrário, né? Como é que eu represento a matriz oposta? Menos B. Tá? Esse menos aqui me mostra que se refere à oposta dessa. Então, a gente vai trocar todos os sinais. 0 não tem sinal, ele tá no meio, né? 6 positivo ficou negativo. 2 negativo ficou positivo. Menos 3 negativo ficou positivo. 1 positivo negativo. E menos 7 ficou mais 7. Observe que todos os sinais foram trocados. O número 7 pediu para determinar o valor de x e y na igualdade, né? A gente aprendeu que duas matrizes só são iguais se e somente se os elementos correspondentes forem iguais. Como é que é a correspondência? Primeira linha e primeira coluna é igual a primeira linha e primeira coluna. Primeira linha e segunda coluna é igual a primeira linha e segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, cada um. Então, quer dizer o quê? É como se eu conseguisse tirar essa matriz aqui do papel e colocasse em cima dessa, quem que ia ficar em cima de quem? X mais Y ia ficar em cima do 7, né? Ó. E o X menos Y vai ficar igual a 1, né? Esse é igual a esse, ó, 2 igual a 2, 4 igual a 4, x menos y igual a 1. Como se trata da mesma matriz, eu vou uni-las por um conector, que eu vou chamar de e formar um sistema. Vou unir pela chave, que eu chamo de conector, e formar um sistema. Continuando aqui, então, né? Então, aqui a gente tem um sistema. Até então, a gente conhece dois métodos para resolver um sistema. O método chamado da substituição, que a gente vai colocar uma variável em função da outra, substituir o valor e descobrir a outra variável. E o método da adição. O que consiste o método da adição? Cancelar uma das variáveis para descobrir a outra. Aí, para isso, às vezes, a gente tem que usar alguns artifícios. Nesse caso aqui, não tem necessidade. Por quê? Quem que cancela o 1? Não é o menos 1? Então, aqui eu tenho 1y menos 1y vai dar quanto? Vai dar 0. Então, ó, se a gente for somar esses dois sistemas, como é que vai ficar? 1x mais 1x, 2x. 1y menos 1y, 0, né? 7 mais 1, 8. Então, x é igual a 8 dividido por 2. X é igual a 4. Aí, aqui a gente tem a equação 1 e a equação 2. Continuando, né? Então, aqui a gente tem a equação 1 e a equação 2. A gente vai pegar o valor do x que a gente descobriu, substituir na primeira ou na segunda. Então, vamos substituir na primeira. Então, ó, substituindo x na equação 1. Então, ó, se o x é igual a 4, quanto que vale o y? Então, vamos pegar esse valor que a gente acabou de descobrir e substituir nessa equação. Qual que é a equação? X mais y, que é igual a 7. Se o x é igual a 4, quanto que vai valer o y? Esse 4, ele está somando, passou, subtraindo. 7 menos 4, 3. Então, a gente tem que x é 4
e y é 3. Próximo exercício, aqui é a mesma história. Esse é igual a esse com esse com esse e esse com esse, que faltou o parêntese, né? Então, ó, 3x menos 2y vai ser igual a 6. Primeiro com o primeiro. 2 com 2, menos 1 com menos 1, e x menos 3y é igual a 2. Então, aqui, como a gente já sabe, para a gente poder cancelar uma variável, a gente tem que ter mesmo número com sinais opostos, né? A gente tem que ter número oposto. Aqui, a gente não tem sinais opostos, mais, menos, menos. Então, aqui, para cancelar o x, tá mais fácil, porque ele não tem coeficiente no de baixo, né? Então, para a gente cancelar o x, a gente multiplica a segunda equação por quem? Por menos 3. Vou multiplicar tudo por menos 3. Vamos ver o que vai virar. Então, vai ficar a primeira equação, 3x menos 2y igual a 6, menos com mais, menos 3x, menos com menos, mais 3 vezes 3, 9y, mais com menos 2 vezes 3, 6. Vamos somar essas duas equações. Aqui, 3x menos 3x deu 0. Menos 2 com mais 9 vai dar mais 7y. 6 com menos 6, 0. 0 dividido por 7 dá quanto? Dá 0. Então, o y é 0. Então, agora a gente vai pegar essa variável que a gente acabou de descobrir e substituir na equação 1 na equação 2, né? Vamos substituir na segunda? Então, ó, substituindo y na equação 2. Por que a equação 2? Poderia ser na primeira também, mas a 2 está mais fácil. Qual que é a equação 2? X menos 3y, que é igual a 2. Então, ó, eu quero saber o x quando o y é 0, né? Então, ó, x menos 3 vezes o y, que é igual a 2. 3 vezes 0, 0. Quanto que vale o x? X é igual a 2. Então, olha aqui, gente. 2 menos 3 vezes 0, 0. 2 menos 0, 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 0, 6. Então, a resposta é essa. Y0 e x, 2. Número 8, último exercício. Qual das matrizes abaixo representa uma matriz identidade de ordem 3? O que é a matriz identidade? É uma matriz quadrada, onde eu vou ter só os números 0 e 1, sendo que o 1 é a diagonal principal, é aquela que vai para o lado positivo. Aqui eu tenho a diagonal principal 0, não é? Aqui eu tenho a diagonal principal 0, aqui eu tenho a diagonal principal 1. É essa daqui, não é? Então, qual que é a resposta? Letra C. Ó, a diagonal principal 1 e o resto 0. Então, ó. Então, é a matriz onde eu só tenho 0 e 1. E o 1 é a diagonal principal, tá? É isso aí, meninos. Qualquer dúvida, estou à disposição.